Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Juntos exploraremos as histórias, os ensinamentos e os temas profundos da Bíblia, descobrindo como a palavra de Deus pode nos transformar e nos ajudar a viver uma vida plena e significativa. Prepare-se para uma jornada de fé, conhecimento e crescimento espiritual. Hoje nós vamos meditar em Êxodo capítulo 33. E o que nós tínhamos visto no capítulo anterior era realmente o povo recebendo a justa correção por parte de Moisés a respeito de tudo que eles haviam feito, de como tinham abandonado rapidamente o Senhor. E o Senhor disse que no seu tempo o Senhor os visitaria e daria a eles a consequência das atitudes deles. Na versão que eu estou lendo diz, no seu tempo, no dia da visitação. E nós vemos então no capítulo 33, do verso 1 até o verso 4, que o Senhor vai assegurar para Moisés 5 coisas. 4 delas já tinham sido ditas antes. O Senhor estava apenas reafirmando o seu compromisso, a sua aliança. Mas a última era uma informação nova. Então, o Senhor vai dizer que Moisés deveria conduzir o povo para onde Deus já havia indicado para ele, ou seja, o Senhor já havia mostrado para ele o caminho, que Moisés deveria continuar nessa jornada. O Senhor vai dizer que o anjo iria diante deles, ou seja, eles estariam protegidos, que Deus expulsaria as nações de diante deles, é a terceira coisa, ou seja, eles não precisariam temer, eles realmente iriam chegar num lugar que teria outros povos, mas o Senhor seria com eles. E o Senhor diz ainda, a quarta coisa, que a terra que eles iriam receber da parte de Deus seria uma terra abençoada, uma terra que emana leite e mel, ou seja, aquilo que Deus havia prometido a Abraão, a Isaac e a Israel se cumpriria. Mas aí o Senhor fala a quinta coisa, que era uma coisa diferente daquilo que o Senhor havia planejado ou tinha dito. Ele disse que ele não iria no meio do povo, porque o povo era teimoso. Deus não poderia permanecer no meio do povo, porque o povo não tinha um coração firmado em Deus. Aquilo que eles disseram anteriormente, aquilo que o Senhor falar, nós faremos. Na verdade, o Senhor disse, eles não vão conseguir fazer. E a minha presença, a minha santidade não vai poder habitar com eles. Então Deus diz, o povo é teimoso, eu não vou no meio de vocês. Em outras palavras, embora a palavra de levar eles para uma terra tivesse sido renovada, o relacionamento entre Deus e o povo ainda não estava firmado. Ou seja, em outras palavras, para que construir um tabernáculo se Deus não iria habitar no meio do seu povo? Para que ter um propiciatório? Para que ter uma arca? Qual era o objetivo de construir tudo aquilo se o povo não queria a presença de Deus? Então, no verso 4, o que nós vimos? O verso 4 diz que o povo se entristeceu ao ouvir aquilo. E Deus disse, a partir da tristeza, do pranto deles, que se eles desejavam algo diferente, que eles deviam tirar os seus atavios ou as suas joias, dependendo aí da versão que você está lendo, que era um sinal de alegria. E ao contrário, eles deveriam realmente retirar esses enfeites e em sinal de lamentação e arrependimento, esperar pelo Senhor. E que Deus iria então declarar o que iria fazer com eles. E, inclusive, a palavra de Deus vai documentar que desde o Monte Horebe em diante foi assim. E do verso 7 ao verso 11, mais uma vez nós vemos Moisés interceder, pedir pelo povo, falar com o Senhor. E do verso 7 ao verso 11, o autor de Êxodo nos fala sobre a tenda do encontro. Essa tenda do encontro não é o tabernáculo, viu, gente? Por favor, não se confunda. Era o local onde o Senhor falava com Moisés face a face. Olha isso. Moisés, ele entrava numa tenda, ok?
e é uma tenda que ele armava fora do arraial, um pouco mais distante, e quando Moisés entrava na tenda, uma coluna de nuvem descia sobre a tenda, e todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha na porta da tenda. Então, quando Moisés se dirigia, ia na direção dessa tenda, que ele montava aí fora do arraial, todos levantavam, né, na frente das suas tendas e seguiam ele com os olhos até que ele entrasse na tenda. Ou seja, as pessoas viam que algo sobrenatural, a presença de Deus estava acontecendo. Quando Moisés entrava na tenda, a presença do Senhor vinha e ele conversava com o Senhor ali. A palavra de Deus vai dizer face a face. Então, a Bíblia nos menciona Josué. Onde está Josué nessa história? Josué estava no lugar que ele deveria estar. A Bíblia diz que ele estava ali, próximo à tenda, perto, presente. Como comandante da guarda, ele estava a postos, sempre vendo a presença do Senhor descer para falar com Moisés. E do verso 12 até o verso 16, então Moisés vai pedir pela presença de Deus. Por quê? Porque Deus disse que não iria andar no meio do seu povo. Mas Moisés vai dizer coisas lindas para Deus e Deus vai dizer coisas lindas para Moisés nesse trecho. Do verso 12 ao verso 16, nós vemos Moisés pedir pela presença de Deus. Deus diz no verso 12 que conhecia Moisés pelo nome e que ele havia alcançado favor diante do Senhor. E Deus afirma ainda que a presença dele iria com o povo, porque Moisés pede, Senhor, a tua presença tem que ir conosco. E então Moisés afirma que se a presença de Deus não fosse com o povo, que ele nem gostaria de sair do lugar. E eu acho isso tremendo porque mostra o quanto Moisés não apenas queria Deus na sua vida, mas ele reconhecia que era impossível. Não é que era impossível, porque se Deus disse que eles iriam vencer os inimigos, eles iriam tomar posse de uma terra que mana leite e mel, assim seria. Mas que adianta uma terra que mana leite e mel e que adianta a vitória se o Deus Todo-Poderoso não estiver junto? Então Moisés vai clamar pela presença. E Moisés fala, se o Senhor não for, que nós não saiamos do lugar. E obviamente, aplicando isso para as nossas vidas, eu penso que nós devemos ter no nosso coração exatamente esse mesmo sentimento de Deus. O nosso Deus, a presença do nosso Deus, deve ser algo que nós queiramos como nossa companhia todos os dias. E talvez você esteja escutando esse podcast pensando assim, Rita, mas eu nunca senti a presença de Deus. Tudo bem, eu quero dizer para você uma coisa. Você pode nunca ter visto Deus, você pode nunca ter escutado a voz audível de Deus, mas eu quero dizer para você que a palavra do Senhor Deus diz que o Senhor ele é espírito e ele adora, ele procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E então, aqueles que adoram ele em espírito e em verdade, quem são? Aqueles que falam com ele em oração, aqueles que leem a sua palavra e buscam conhecer a sua vontade, aqueles que pedem ao Senhor para que conduzam, né, eles consigam conduzir suas próprias vidas à moda de Deus. Quando você está fazendo essas coisas, orando, falando com Deus, lendo a palavra, embora você não veja Deus, embora você não sinta Deus, Deus não está num arrepio. Não fique pensando assim, nossa, uma vez eu estava adorando o Senhor e eu senti um arrepio. Não reduza a presença de Deus a você sentir um arrepio ou não, porque a presença de Deus não é emoção, a presença de Deus é fé. Assim como a palavra fala que onde 2 ou mais estão reunidos em nome dele, ali ele se faz presente. Poxa vida, a gente não vê. A gente vê o sofá, a gente vê a TV, a gente vê o rack, a gente vê os móveis, a gente vê as pessoas sentadas ali em nome de Deus adorando, mas a gente não vê o Senhor. Mas a palavra do Senhor Deus diz que se estiverem ali reunidos em nome dele, ali ele se faz presente. Então, quando eu digo a presença de Deus, não é um arrepio, não é uma sensação, é fé. É a certeza de que se ele escreveu na palavra, então ele está presente de acordo com aquilo que ele prometeu. Então, eu convido você, eu incentivo a mim mesma nesse momento a nós pensarmos, assim como Moisés, a gente quer a terra prometida que mana leite e mel? Sim. A gente quer os nossos inimigos sendo vencidos pelo poder do Senhor? Sim. Nós queremos ver tudo dando certo na nossa vida, na nossa família, na nossa saúde, no nosso trabalho, nos nossos projetos, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos pais. Claro que nós queremos. Mas mais do que as bênçãos,
mais do que as respostas da oração, ou melhor, além do que as respostas da oração, nós queremos o Deus que nos abençoa conosco. Nós queremos a presença de Deus indo à frente e nos conduzindo. Nós queremos, e você precisa querer isso. Você precisa desejar, você precisa aprender a se relacionar com seu Pai em oração, a fazer pequenas orações. Às vezes você pode ser levado a pensar pensar coisas assim: eu nem sei orar, eu nem sei falar. Eu vejo as pessoas orando, elas oram bonito. Não é orar bonito. Orar é falar com Deus, é falar com o Senhor na sua simplicidade. Aquelas pequenas orações em que você fala: Deus, multiplica essa quantidade de comida, Senhor, porque eu preciso dar comida para todo mundo aqui. Ou, Senhor, faz com que dê certo tal situação. São orações assim sinceras, muitas vezes feitas em pé na cozinha, ou enquanto você passa uma roupa, enquanto você põe água nas plantas. Deus está ouvindo você. É legal nós termos uma tenda ali, igual Moisés, ter um lugar onde você vai para a presença de Deus? Claro que sim. Eu estou sentada aqui no meu escritório, na minha mesa, com o meu computador, a minha Bíblia estava aberta até agora, e eu estou aqui falando com você. Aqui é o meu lugar de encontro com Deus. Mas eu estou falando com Ele no chuveiro, eu estou falando enquanto eu ponho água nas plantas, eu estou falando enquanto eu dobro uma roupa, e assim a gente vai intercedendo e a gente vai mantendo essa comunhão. E aí faz muito sentido o que Moisés falou: Senhor, se o Senhor não for conosco, Senhor, a gente nem sai do lugar. Porque não é somente a respeito da conquista, mas é a respeito da tua presença. Porque Moisés estava afirmando isso para Deus porque o povo havia rejeitado a presença de Deus através das atitudes deles. E talvez, queridos, agora eu digo para você, estamos numa nova aliança, ok? Então, eu sei, não vivemos na lei, mas talvez dentro da sua casa, você vai ser o Moisés que vai pedir a Deus pela presença, porque o resto das pessoas está igual ao povo. Está cada um vivendo nos seus interesses e rejeitando a presença e o senhorio de Deus. E de repente você se sente desanimado e com raiva, às vezes que você pensa: só eu que quero a presença de Deus aqui. Meu irmão, minha irmã, posso falar um negócio? Só continua. Não esmorece, não fica com raiva, não fica reclamando, amém? Só continua. Continua atraindo a presença de Deus, continua intercedendo por aqueles que não estão nem vendo, porque isto agrada o coração de Deus. Não é a respeito das pessoas, é a respeito do seu relacionamento com Deus. Porque Moisés estava pedindo pelo povo, e a gente viu no capítulo anterior que Moisés intercedeu lá pelo povo, só que quando Moisés desceu, mandou derreter o bezerro e fez o povo tomar. Moisés também não estava lá muito cheio da paciência com o povo, não. Mas, diante de Deus, ele foi interceder. Então, o nosso papel é esse. E então, Deus diz: ok, eu vou fazer isso porque você alcançou favor diante de mim. E então, do verso 17 ao verso 23, para finalizar, nós vemos Deus atender o pedido de Moisés. E aí Moisés, ele vai além. Moisés, ele pede para ver a glória de Deus. E eu estava aqui sentada, queridos, pensando: Senhor, ele falava lá na tenda do encontro face a face contigo. Ele subia no monte, ele falava com o Senhor. Deus, ele viu 2 tábuas, ele segurou na mão dele, Pai, 2 tábuas que o Senhor escreveu com o teu próprio dedo. E eu falei para Deus aqui, Deus, como assim ele pediu para ver tua glória, Senhor? Ele estava vendo tua glória toda hora. Porque assim, já disse isso no episódio anterior, se eu gravasse um vídeo de mim estudando a Bíblia aqui, vocês iam falar: ué, olha a Rita. Sim, eu estava falando com Deus, o Senhor não entendia essa parte. E eu lendo outros autores falando sobre isso, tem a ver com o contexto do momento. Deus havia dito, queridos, que ele não iria com o meio do povo, porque o povo era teimoso. Deus tinha decidido não cumprir a sua palavra, mas não habitar no meio deles. E Moisés estava falando: se o Senhor não for com a gente não quer sair nem do lugar, Senhor. E aí Deus fala: tá bom, Moisés, eu vou com vocês. E aí Moisés pede: Senhor, então me faz ver a tua glória. Moisés estava, em outras palavras, falando: Senhor, me dá um refrigério, me dá da tua presença, me dá um sinal, me dá uma certeza. Porque honestamente, queridos, até mesmo pessoas que muitas vezes estão ali intercedendo, lutando pelo povo, à frente, na posição de autoridade, dependendo de Deus, tentando fazer tudo certo, até mesmo estas pessoas, como Moisés, às vezes precisam falar para o Senhor: Senhor, então me mostra. Faz algo diferente para mim, faz algo especial para mim, me dá um sinal. Não entendo o que eu estou dizendo que Moisés estava tentando Deus, não é isso que eu estou falando não, tá bom? Mas Moisés estava pedindo algo especial para Deus. E o mais interessante é que Deus fala: tá bom, filho,
você alcançou favor diante de mim. Você não vai ver minha face, porque quem vê minha face vai morrer. Mas eu vou te colocar sobre a rocha, e quando eu passar, eu vou com a minha mão. Olha o que Deus diz, eu vou esconder você com a minha mão, e você vai me ver de costas. E Deus concede assim, não apenas a intercessão de Moisés, o pedido de que Deus fosse sim no meio do povo, mas também que Deus mostrasse a sua glória para Moisés. O capítulo termina aqui. E eu acredito que eu já fui aplicando enquanto nós fomos meditando sobre a palavra, mas acho que se fosse para eu deixar aquilo que mais me impacta nesse dia é que nós queiramos a presença de Deus, que nós oremos a cada momento, que nós possamos cumprir o que está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, é o orar sem cessar. Não significa que a gente não faça serviço de casa, não estude, não trabalhe, lógico que sim, a gente dirige, mas que nós estejamos em todo o tempo falando com Deus e intercedendo e pedindo, e se vier um pensamento ruim na nossa cabeça, a gente rejeita aquilo em nome de Jesus, e se vier uma situação de medo, a gente coloca diante de Deus e não deixa a ansiedade nos tomar, e se vier uma sensação de pânico, a gente pede para Jesus ajudar a gente a respirar. Sabe, queridos, é isso. Eu não consigo entender o que mais pode ser a vida sobre essa terra que não seja essa dependência de Deus, porque as bênçãos, as alegrias, as conquistas, elas não podem, escute, para finalizar, elas não conseguem ocupar o lugar de Deus no nosso peito. Elas não preenchem a falta de Deus. Qualquer pessoa que já teve tudo o que sonhou, tudo o que quis alcançar e alcançou, sabe que o ponto mais alto da conquista não preenche a ausência de Deus. Então que nós possamos viver plenamente na presença de Deus a cada momento, seja no dia bom ou no dia mau, seja no dia da vitória ou no dia da luta, seja no dia da tristeza ou no dia que a gente está saltando de alegria, mas que a gente possa dizer como Moisés, Pai, se a tua presença não for, eu também não vou. Em nome de Jesus. E eu te espero amanhã, se o bom Deus permitir. Até lá. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!